Boa tarde, clientes, queridos clientes colinautas Q3. Estamos dando início 14 horas e 15 minutos a mais um programa Q3 essa semana, que vai tratar de um tema muito interessante, como a gente tem tratado ao longo dos últimos 5 anos, e eu tenho certeza que vocês vão ter uma visão nova. Nós vamos falar na utilização das redes para negócio. Mas antes de trazer o nosso convidado, quero dar bom dia, boa tarde para a nossa querida Sandra Lanza. Bom dia, Valdemar, como vai? Como vai? Bom dia, boa tarde, bom boa dia, noite. Bom dia, boa tarde, boa noite com o meu jargão, tá, né? Sandra Lanza aqui no Q3, sejam todos bem-vindos. Você que está na internet, continue, porque hoje o tema realmente tem a ver com tudo isso, como o Valdemar disse, sobre as redes sociais e tudo mais. Fique com a gente, que hoje o programa realmente está imperdível. Muito bem. Hoje o programa vai tratar do tema da utilização das redes sociais com a finalidade de fazer negócio. Fazer negócio não é só de se colocar, não é só de ganhar o que a gente chama de exposure, né? Seja ele profissional, seja ele pessoal, mas realmente uma rede de fazer negócio. E lembrarmos que essa questão da rede de negócio nasceu já há muito tempo atrás, e enfim, nós vamos ter bastante coisa para falar. Hoje nosso convidado, Pierre Grossman. Boa tarde, Pierre. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Okay. Obrigado pelo seu tempo. Ok. Porque eu sei que o tempo do convidado sempre é muito importante, porque sempre é uma pessoa demandada. Essa semana passada, eu vi a entrevista do Pierre, eu ouvi a entrevista do Pierre numa das rádios aqui em São Paulo. E a Sandra também, como sempre, muito antenada, já foi buscar esse assunto. Pierre é um pioneiro. Já está, falou, 40 anos, Pierre? Isso, desde andando nessa 71. estrada, desde 71. Desde 71, nessa estrada. O que você fazia em 71? Eu, na verdade, antes de 71, vamos dizer, eu saí da editora McGraw-Hill. McGraw-Hill. Que era, na ocasião, uma das principais editoras business to business, ou seja, de fornecer conteúdo técnico. Aliás, eu conheço a sede da McGraw-Hill em Nova York, aquela escada rolante maravilhosa, a livraria lá embaixo. Aquilo é lindo, né? Eu gostava de ir lá, porque aquilo você tinha uma sensação de que estava entrando no conhecimento, não é isso? É verdade. Era isso? Era isso mesmo. 27, né? Rua 27. E eu era funcionário deles. Lá? Não, lá. Eu inicialmente, quando eu consegui, vim trabalhar aqui no Brasil. Olha só, que bacana. E naquela época eu também batia de porta em porta, visitando empresas, ofertando as publicações da editora McGraw-Hill. Porta a porta, que foi uma das estratégias fundamentais, né, do marketing, não é? Nessa ocasião, quer dizer, porta a porta, né? Porta a porta se vendeu muito aspirador, se vendeu muita Bíblia, se vendeu muita biblioteca, enciclopédia britânica, então porta a porta. Eu peguei esse tempo, hein? Isso mesmo. Então, é uma estratégia que realmente fazia sentido dentro dos recursos que dispunhamos, não é? Exatamente. E aí, como subproduto, a indústria do sapato cresceu muito, né? Porque gastava a sola de sapato. Com certeza. Não é? Não é isso, sola de sapato, gravata, terno, porque a gente tinha que estar bem apresentado, etc. Um dos convidados que nós tivemos aqui há um tempo atrás, e está sempre convidado, é quase aqui o sócio do programa, é o nosso querido Minarelli, que é aquele famoso criador também, pioneiro do conceito de outplacement aqui no Brasil. O Minarelli tem, uma das histórias do livro dele, a história do pai dele. A história do pai dele, lá em Lins, que era um cobrador. Ele era cobrador. Então ele ligava para o cliente e dizia assim: ô, seu fulano, como vai, senhor? Tudo bem? Olha, eu vou fazer o seguinte, vou facilitar para o senhor. Não precisa nem vir se deslocar, nem abrir, eu vou até a sua casa, tomo um cafezinho com o senhor já faz aquilo. Quer dizer, então você vê como é que as relações na época aconteciam, não é? Com certeza. Então, e aí fala um pouquinho. Aí você estava em 71 em Nova York. Na verdade, esse emprego que eu tinha com a editora McGraw-Hill, eles me contrataram para visitar as indústrias. Sim. Que eu pegava o Vale do Paraíba, ia
visitando, tinha Todd ali na saída, sim. E até chegar em São José. Você começava da Olivete e Olivete era um dos principais até clientes. a Johnson & Johnson. Johnson & Johnson lá em São José dos Campos, CTA, e toda aquela parte. Qual era o business da editora McGraw-Hill? E até como é que chama ali? Taubaté também. Taubaté, que é Vilares. Sim, aquelas indústrias pesadas, esqueci até o nome. Vibasa. Vibasa. Vilares Sim. Indústria de Base. Sim, com certeza. Que custou, na época, o projeto de uma indústria, a maior indústria de base brasileira, custou $500 milhões, menos que um estádio. Com todo o equipamento, obras civis, terraplenagem, construção e equipamentos de fornos e tal. $500 milhões. Era o maior investimento com certeza. Que se fez industrial no Brasil. Foi interessante. Menos que um estádio da Copa, hein? Então, você sabe que o meu negócio era entrar na empresa, verificar com os engenheiros as necessidades de cada empresa. E eles queriam publicações, seja a McGraw-Hill tinha uma gama de áreas de atuação em todos os segmentos. E eu tirava o meu catálogo da McGraw-Hill, sentava junto com o engenheiro e perguntava o que você está precisando hoje. Eu quero alguma coisa de qualidade, eu estou precisando de alguma coisa para exportar meu produto, queria saber como é que eu faço isso, assim. Então, basicamente, esse era o meu trabalho. A McGraw-Hill acabou encerrando aquela divisão em 1970, mais ou menos, ou 69. A empresa se chamava Publicações Técnicas Americanas, essa divisão da McGraw-Hill. Eu criei logo em seguida Publicações Técnicas Internacionais. Sei. Aí aumentei a PTI, justamente, e eu expandi os negócios da McGraw-Hill. Eles eram só produtos dele. Eu comecei a trabalhar com 10 mil publishers do mundo inteiro, sob demanda. Então eu visitei até hoje, a minha empresa existe, hoje é dirigida pela minha filha, praticamente, e eu simplesmente, até hoje, nós entramos dentro dessas empresas e perguntamos o que vocês estão precisando. Em geral, eu faço uma média de 500 importações por mês. Diferentes publishers do mundo inteiro, para atender especificamente cada caso, cada tipo de necessidade. Quer dizer, você está falando uma coisa que é importante. Quer dizer, ainda existe atividade física de importação de publicações, sim, etc. Sim. Com todo esse cenário aí, internetico. Mas isso ajudou a transformar essas publicações em formato eletrônico. Sei. O que acontece? Hoje eu faço um download de um documento em segundos. O que antes demorava uns 6 meses para me importar, chegar até entregar. Então, não necessariamente o conteúdo hoje está em formato eletrônico, na maior parte dessas. Então, isso torna mais fácil, mais ágil, e ele consegue colocar na rede dele e fazer com que todo mundo acesse aquelas informações, etc. Muito interessante. E aí, nesse mundo todo, né, de publicações físicas, como o Valdemar colocou, como é que o senhor deu esse pulo para essa questão das redes sociais e da questão, né, internet? Olha, eu sempre fui uma pessoa que a gente visita as empresas e sente a necessidade de cada... Eu descobri que no fim do dia, olha, em 2000, uns 10 anos atrás, eu desenvolvi uma ferramenta de busca, porque eu achava que o problema do empresário brasileiro era entrar na internet e fazer uma busca, porque ele não domina o idioma inglês, essa é a dificuldade que todo mundo tem, e eu criei originalmente uma ferramenta que se chamava B2B Web Finder, quer dizer, um achador, um buscador, feito para empresários encontrar aquilo focado no business dele. Então, basicamente, foi originalmente a primeira ferramenta, que era essa aqui, ó. Aqui, inclusive, está uma... Sandrinha, põe lá. Desculpa. Então, basicamente, essa era a primeira ferramenta, originalmente, que depois virou esse Yes I Can Do B2B, ok? Depois ela virou B2B Match Finder. Por que ela foi mudando, evoluindo?
Porque eu entendi que os empresários, no fim do dia, eles queriam encontrar um cliente. É isso que todo empresário acorda de manhã. Sim. Ele quer vender. Ele tem que pagar as contas, ele quer encontrar um cliente para o business dele. Ele não está buscando na internet, por acaso, alguma coisa. Ele quer realmente encontrar no fim do dia ou melhorar o produto para vender o produto dele. Você ajudou no filtro, na verdade. Os Exatamente. buscadores que já existiam, você criou uma maneira de filtrar. De filtrar e fazer com que ele faça a interação com possíveis compradores do produto dele.